desconto, né? Vou compartilhar aqui a apresentação. Tá. Gente, boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos. Mais um encontro com a nossa professora Carol. Muito obrigada, Carol, novamente, mais uma vez, né, pela parceria e por momentos tão gratificantes e tão maravilhosos, de tanta aprendizagem, de tanta troca. E muito bom ver vocês, meninas. Muito bom ver vocês. Todas, nossas equipes da regional, tão maravilhosas. E as minhas meninas também, que essa semana a gente não se viu muito, né? Sim, algumas, né, Adriana? Porque, né, a gente continua mais falando ou assim, menos. né? Assim, só para registrar. Meus cabos chegaram todos testados, ok, viu? Pois é, vamos começar, meninas. Vamos. Meninas e meninos. Só tem um menino aqui, né? Não, tem dois. Tem dois. Tem Paulo. Cadê Paulo? Não entrou ainda não, é Paulo. Entrou, né? Paulo entrou. Paulo entrou. Entrei, professora! Eu só não quero aparecer porque eu tô feio, vou fazer a barba. Meu Deus. Você é impossível ser feio. Você é lindo. Você é lindo. Possível. Tá vendo, Paulo? Olha aí, o mulherio todo lhe apoiando. Ganhei o dia, viu? Ganhei o dia. Eu também queria agradecer mais uma vez, né? A gente está se despedindo um pouco hoje, né, do nosso encontro mais só da educação infantil. A gente ainda vai ter mais um na semana que vem, mas esse vai ser com o ciclo de alfabetização junto com a educação infantil, eu e Thelma Leal juntas. Então, hoje vai ser o nosso quarto encontro e a gente vai tratar um tema que eu acho que é muito importante, e eu vou dizer por quê já, que a gente colocou como título esse aí, né, reflexões sobre as atividades com lápis e papel nos grupos 4 e 5 da educação infantil. A gente está frisando grupos 4 e 5 porque é a chamada pré-escola, né, os 2 anos finais da etapa da educação infantil, que são os anos que a gente priorizou. Vou mostrar de novo. A gente priorizou esses 2 grupos, né? Crianças de 4, 5, 6 anos. Então, vamos lá. Quem é que está passando? É Helder? Pode passar. Laísa. Vou passar. Laísa. Pronto. Laísa. Só retomando, o material de referência que a gente vai usar hoje aqui, né? E que eu tinha pedido para vocês lerem. É um texto que eu escrevi com a professora com a professora Fernanda Michele Pereira Girão, que está no caderno de mediações pedagógicas, o azulzinho, é o texto 5, que é Repensando as atividades com lápis e papel na educação infantil, que tal escutar as crianças. E a gente vai também tratar de tópicos que eu discuto aqui com a professora Maria Jaqueline de Carvalho, da Rural de Pernambuco, que é o capítulo 7 desse livrinho, Ler e Escrever na Educação Infantil, as fichas de atividades de linguagem escrita na educação infantil. Então, foi esses 2 textos, mais ou menos, que eu me baseei para a gente discutir aqui o que a gente vai ver hoje. Pode passar. Laísa, né? Laísa? Isso mesmo. Pronto. Então, o roteiro para hoje. A gente vai começar discutindo algo que a gente discute também por escrito no texto 5 do caderno, que é por que é importante discutir esse tema, né? Das fichas de atividades voltadas para o ensino da linguagem escrita na educação infantil. A gente também vai, antes de entrar propriamente na discussão das fichas, das atividades, a gente vai fazer alguns esclarecimentos sobre o tema. Algo que eu fiz nos outros encontros anteriores, né? Sobre psicogênese e sobre consciência fonológica, eu sempre coloquei esse item, esclarecimentos iniciais. Depois a gente vai falar mais propriamente sobre as atividades com lápis e papel, sempre tendo em mente que são atividades para os grupos 4 e 5, tá, gente? Eu queria frisar isso. A gente não está falando hoje aqui de creche, a gente está falando dos grupos 4 e 5, atividades com lápis e papel, as fichas, as tarefinhas, o nome que é variado, né? E a gente, finalmente, no item 4,
vai falar sobre algumas reflexões, não só sobre a qualidade, mas também sobre como inserir essas fichas, encaminhar essas fichas nos grupos 4 e 5. Porque, às vezes, a ficha é muito boa, é muito interessante, mas os modos de inserção da ficha ou o encaminhamento que é dado à ficha nem sempre é muito feliz. Então, a gente vai discutir também sobre esse tópico. E algumas considerações finais para fechar o tema de hoje. Pode passar, Laísa. Bom, então, por que é importante discutir esse tema? Foi o primeiro item. Eu acho que uma questão muito importante, uma explicação ou um elemento muito importante, né, nesse item é a ideia de que as fichas estão muito presentes, continuam muito presentes, né? Eu acho que desde o início da educação infantil, quando se falava, no caso da linguagem escrita, das atividades preparatórias, né, para a linguagem escrita, para a alfabetização na educação infantil, já se falava em materiais de lápis e papel para as crianças trabalharem, né, na educação infantil. Desde o tempo do mimeógrafo, né? Eu não sei se tem alguém aqui do tempo do mimeógrafo, eu me lembro bastante do mimeógrafo, do cheirinho Eu peguei uma partezinha. Oi? Eu sou do tempo do mimeógrafo. Pois é, o cheirinho de álcool, a mão suja de tinta, né? E aquela manivelazinha para fazer as fichas, né? Com lápis para as crianças, né? Da educação infantil. Então, isso é muito antigo, né? Anos 80 e antes dos anos 80, as fichas já existem. E hoje em dia a gente tem as apostilas, os livros didáticos, que são comumente adotados nas instituições privadas de educação infantil. Esse Instituição de Educação Infantil, elas têm ganhado força também nas redes municipais. Então, se antes era algo mais do setor privado, a gente vê que esses apostilados e livros didáticos estão entrando com força na educação infantil. Por outro lado, a gente tem pesquisas recentes, eu cito a pesquisa de Ana Catarina Cabral e Thaís Thalita Silva, que apontam, né, doutorados, que apontam o uso excessivo dessas fichas, com a repercussão negativa, né, na rotina das crianças. Então, assim, esse uso excessivo das fichas, que vira o carro-chefe do trabalho na educação infantil. Uma outra razão para a gente discutir esse tema é a perspectiva preocupante que eu coloquei aí da compra pelo FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de livros didáticos para crianças da pré-escola, no atual programa PNLD, né, 2022. Então, quem estava aqui no primeiro encontro, que eu falei de psicogênese, eu apresentei um slide que naquela semana tinha sido apresentado na audiência pública com o FNDE, onde ele lançou o edital do PNLD, né, o Programa Nacional de Livro Didático e do Material Didático, está sendo atualmente chamado assim, e ficava claro ali naquele slide a ideia de que ia ser proposto livros didáticos para as crianças da pré-escola, o que a gente discorda, né? Diversas organizações que trabalham com a educação infantil, o grupo de 0 a 6 anos da ANPED, a Combalf, né? O Congresso, a Associação de Alfabetização, né? Tem se manifestado contra essa empreitada de livros didáticos na educação infantil, mas ela se anuncia como sendo algo que vai vir. E a gente se preocupa porque a gente pensa quais as repercussões de livros entrando, não só livros para linguagem escrita, né? Porque aqui a gente está falando das fichas de linguagem escrita, mas quando a gente fala de livro didático para educação infantil, a gente sabe que tem outras áreas, né, que vão entrar também, não só a linguagem escrita, mas a gente sabe que tem outras experiências que vão estar aí envolvidas, e a gente pensa na quantidade de papel e lápis, na quantidade de atividades que vão ser colocadas para as crianças pequenas, né, e a repercussão disso.
Pode passar. É só o slide. O próximo slide é o tal do slide que apareceu no PNLD 2022, nessa audiência pública. E aí está escrito ali, inclusão da PNA, que é a Política Nacional de Alfabetização, no primeiro quadrinho, nas características das obras didáticas e literárias. Isso é super preocupante, porque quem leu a Política Nacional de Alfabetização, a gente já discutiu isso aqui um pouco, quem leu a atual Política Nacional de Alfabetização, que foi lançada o ano passado, vê que nas entrelinhas dessa política existe a ideia do método fônico, desde a educação infantil, né? Já na educação infantil. Embora isso não seja dito explicitamente, mas a gente vê nas entrelinhas que essa é a proposta. Então, a gente fica bem assustada com essa perspectiva de livro didático e de livro didático com esse viés na alfabetização, algo que a gente considera completamente inadequado, e a gente já discutiu sobre esse tema um pouco no encontro anterior, né? Quando a gente falou sobre consciência fonológica. E sem falar dos textos literários, né? da possibilidade de você usar texto literário para ensinar, seja que conteúdo for, né? Então, é complicado. Tem até uma frase de Colomé, que ela diz quando ela diz que a gente olha para o livro literário, a última pergunta que a gente deve se fazer é o que é que ele pode ensinar, né? Ainda que ele ensine, né? Ainda que a literatura ensine, um livro de literatura não é feito para ensinar. E aqui a gente vê, né, nesses slides, essa preocupação, essa associação da Política Nacional de Alfabetização com as obras literárias. Além de ver, no terceiro slide, objeto específico para preparação para a alfabetização, que é outro conceito antigo que a gente também já discutiu um pouco sobre isso, quando a gente falou de psicogênese, né? Uma ideia dos anos 60, que parece que está retornando aí a ideia de exercícios preparatórios. Vamos lá. Então, por tudo isso, pode passar, Laísa. Por tudo isso, a gente acha que é muito importante discutir sobre as atividades com lápis e papel. E aí, nisso, eu estou incluindo todas as atividades em que a criança vai ter um lápis e um papel na frente, seja um livro didático, seja um apostilado, seja uma fichinha avulso, seja um caderno que foi elaborado pela coordenação da escola ou pela rede, seja o que for, tá certo? Então, quando eu estiver falando de ficha e atividade com lápis e papel, eu estou englobando todo esse universo que eu acabei de dizer. Então, diante desse contexto, qual é a nossa posição, né? Quando eu digo nossa, não só minha, mas também do grupo que eu faço parte, né? O Centro de Estudos em Educação e Linguagem, o grupo que a gente tem trabalhado conjuntamente desde o início do CEL, né? Em 2004. A gente entende que concordar com a proposta de atividades com lápis e papel, a gente acha que é possível concordar com essa proposta, não significa concordar com a adoção de livros didáticos nesta etapa. Então, esse é um esclarecimento que a gente precisa fazer, tá? Então, o fato da gente estar discutindo esse tema, porque as atividades com lápis e papel elas estão presentes na educação infantil e a gente acha que a gente pode qualificar essas atividades, não significa dizer que a gente concorda com a adoção de livro didático. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que acreditamos que boas atividades com lápis e papel podem, portanto, né, ampliar a inserção das crianças, como eu estou dizendo aí no item 2, na cultura escrita, assim como ajudá-las no seu processo de descoberta sobre o funcionamento do sistema de escrita. Então, letramento e alfabetização aí podem estar presentes nas fichas com lápis e papel. Porém, tem um porém, pode passar, por favor, Laísa. Atividades que são repetitivas, atividades em um número excessivo, né? Atividades diárias, prolongadas, que se repetem, só muda a letrinha muitas vezes, né? Só muda o som que você está trabalhando, e que não tem, sobretudo, significado algum para as crianças, elas cansam. E podem, e com certeza fazem isso, afastam as crianças da linguagem escrita. Certo? Ficou, inclusive, meio estranho aí algum para que as crianças cansam, né? Não tem ensinado algum para as crianças cansam e pode afastar as crianças, ficou repetitivo, da linguagem escrita, certo? Então, cuidado com isso, né? A gente está fazendo uma defesa, mas a gente tem que ter em mente
essas questões que eu estou colocando aqui, né? Qual é a qualidade das atividades, que aí é o que eu estou falando nesse slide agora. Então, quando a gente concorda com as atividades com lápis e papel, é preciso discutir pelo menos 2 aspectos fundamentais. A qualidade das fichas, e eu botei qualidade entre aspas, porque qualidade é um conceito complexo e relativo, né? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para outra pessoa. Então, o que é que eu estou chamando de qualidade? E as possibilidades de inserção ou de encaminhamento dessas fichas no cotidiano das crianças. Pois, como eu falei no início, às vezes a gente pode ter uma ficha que a gente considera de boa qualidade, mas a forma como ela é encaminhada com as crianças não é exatamente a melhor forma ou a forma que a gente considera mais apropriada. Então, discutir esses 2 aspectos, né, tanto a qualidade como as possibilidades de inserção das fichas, é importante ter em mente que discutir isso implica considerar concepções de educação infantil, né, de que educação infantil eu estou falando, de que criança eu estou falando, concepções do que é ensinar e aprender, concepções de alfabetização, conceitos diversos, né? Conceito de consciência fonológica ou qualquer outro conceito que a gente queira trabalhar na ficha. Então, o que eu estou dizendo é que é um tema complexo, é um tema que envolve a ficha que aparece, ela vem carregada de certas concepções, certo? Então, a gente precisa ter em mente que concepções são essas. Então, a gente precisa discutir exatamente para a gente poder ter clareza do que é que a gente está oferecendo às crianças. E o que é que, de alguma maneira, a gente propõe para ela nesse conteúdo das fichas. Então, por isso que a gente tem que considerar que essas concepções elas vão influenciar no conteúdo das fichas, no que é que eu vou tratar nas fichas, na frequência, se eu vou colocar ficha todo dia, se eu não vou colocar, quanto tempo eu vou dedicar do meu dia para a realização dessa atividade, como eu vou organizar o tempo pedagógico para essa atividade, como eu vou organizar o grupo. Então, uma série de decisões que a professora vai tomar que tem relação com concepções de criança, de educação infantil, do que é ensinar e aprender, enfim, tudo o que eu falei anteriormente. Então, Eu achei professora muito Carol. Ui. eu não sei se você está falando Desculpa. e alguém estava falando também. Foi. Eu fico pensando assim, de certa forma é uma coisa triste quando a gente fica feliz com toda essa caminhada do currículo de Pernambuco, com toda essa discussão que foi oportunizada, onde a gente fica com esperança de que as coisas vão melhorar e de repente a gente tem de novo. Um livro didático, goela abaixo. Exatamente, né? E com então, uma concepção completamente fácil, contrária, provavelmente, né? Muito provavelmente, porque se vai seguir a Política Nacional de Alfabetização, é contrária ao que a gente está defendendo aqui desde o início. Exato, difícil, né? exato. E minha preocupação, infelizmente, são os nossos colegas professores, porque a gente sabe que, para muitos, isso vai ser o céu. Salvação, Abre o livro, faz da página tal a tal, pronto, resolveu, não precisa planejar. Exatamente. Infelizmente, né? A gente já tem pessoas fazendo assim trabalhos maravilhosos que a gente, nas visitas, a gente vê, também a partir do monitoramento que a gente faz, mas infelizmente a grande maioria ainda gosta muito de papel, né? O livro vai salvar, né? E que... Pois isso é um risco altíssimo que a gente corre, né? Porque vai precisar de muita formação. Exato. E de muita conversa para a gente ultrapassar essa ideia, né? Que inclusive é uma das vantagens da educação infantil no início, não ter esse livro, né? Porque a professora pode pensar qualquer coisa, ela pode ter mais liberdade nesse sentido. Sei lá, o coronavírus, tempestade, furacão, o que ela vulcão, quiser. Ela pode, o que ela quiser, né? Ela fica aberta, ela não tem um livro para seguir.
E aí Não. exatamente vai ser o oposto, né? As pessoas... A gente estava em reunião com o grupo da educação infantil dos municípios e a gente dizendo assim, da responsabilidade da gente, de estudar, de se empoderar para continuar brigando, para não dar passos atrás, né? Para ter argumentos, né? E para botar outras coisas no lugar, porque também é aquela conversa que a gente tem desde o início aqui, né? Exatamente. E no sentido contrário, trocar por sem nada, oferecer né? nada. A gente tem que oferecer alguma coisa. Exato. E realmente resistiremos aí. Alguém está colocando aqui. Tinha outra que ia falando, não sei, na hora que Cessa começou a falar, não sei se quer dizer... eu mais fui contemplada, o que Cessa falou era mais ou menos isso que eu ia falar também. Valeu, Cessa. Cheiro, Cláudia. Vou desativar novamente os microfones. Certo, vamos seguir. Tá bom. Pode passar. A gente já viu esse slide. Pronto, a gente já viu esse slide, então assim, pode passar o próximo, a gente já viu isso. Vamos começar então discutindo o anterior, por favor. O anterior. Mas estava aqui, né? Vamos começar a discutir. Agora, exatamente, a gente ia para esse. Vamos começar então discutindo a qualidade. Lembram que eu falei de 2 aspectos. A questão da qualidade das atividades e a questão da inserção dessas atividades, as possibilidades de inserção dessas atividades no cotidiano dos grupos 4 e 5 da educação infantil. Então, a gente vai começar pelo item da qualidade, tá? Bora lá. Então, o que é que a gente vê? O padrão comumente encontrado, certo? O padrão que a gente encontra, geral. Muitas atividades voltadas para o ensino de letras isoladas. As vogais, normalmente, encontros vocálicos e, finalmente, consoantes. E muitas atividades para memorização de famílias silábicas. Lembra que a gente está aqui tratando das fichas com lápis e papel voltadas para a linguagem escrita, em especial para o processo de alfabetização, que é o foco dessa formação. Então, o que a gente vê, quando a gente pensa nesse eixo da alfabetização, a gente encontra esse padrão de atividades, que eu vou mostrar algumas. Algumas fichas que eu vou mostrar hoje foram fichas que foram enviadas para mim por vocês, e Helder me enviou na quarta-feira, quarta ou quinta-feira. Outras fichas são do acervo que eu tenho, de alguns textos que eu escrevi, enfim. Mas vocês vão reconhecer algumas fichas aqui. Em alguns momentos eu vou criticar as fichas. Quero que ninguém tome para si essa crítica, mas é uma crítica no sentido da gente melhorar o olhar da gente ter um olhar mais informado para poder exatamente poder fazer... Eu não estou reconhecendo esse sinal que colocaram aqui, meus slides caíram. Para a gente poder fazer, então, uma leitura dessas fichas de uma forma mais consciente e informada. Cadê os slides? Gente, a internet de Laísa caiu, ela está tentando restabelecer. Tô colocando aqui. Hoje aconteceu tudo, né? Nunca tinha acontecido nada. Hoje ficou mais complicado. Será que eu... mas eu não estou com ele aqui. Pronto, voltou. Vamos passando. Vou colocar aqui na tela cheia. A senhora pode só me dizer qual que era, professora, que tinha parado? Mais para frente, né? A gente estava no... Eu ia passar... Era um que tem bem grande. Qualidade. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode passar, pronto. Aí... A internet caiu. Agora. Mary, quer compartilhar? Aqui. Não, a primeira. As primeiras fichas. Não, você está descendo. Eu quero que suba. Antes disso. Antes disso. Antes. É a primeira que apresenta ficha. Aqui é depois, né? Agora. Não, para baixo. Mais.
mais. A próxima. Pronto. Mais. Pronto. Aí. Essa. Pronto. Tá. Não, passe não. Calma, É a professora. primeira ficha, Helder. É o dedo A. É onde No tem de o A, Adriana. pronto. Aí. Pronto. No A de Adriana. Isso. O A de Adriana. Professora. É a letra mais utilizada no planeta. Não é? Bom, então assim, algumas fichas, a gente vai ver agora algumas fichas, né? Então, uma coisa que como eu falei, né, o padrão encontrado é esse. Muitas atividades de letras isoladas, como a gente vê aí, né? O trabalho com a letra A, no caso, e a letra A, pelo menos é a letra A na letra bastão, menos mal, porque a gente já discutiu isso aqui, né? A importância da gente fazer o trabalho na educação infantil com a letra bastão, mas fazendo o movimento da letra bastão aí e o ensino da letra A repetidas vezes. A gente vê também o ensino das vogais, como eu tinha falado. Uma coisa que chama a atenção da gente nessa ficha do lado direito é que a gente tem o espelho, né? Mas é a letra E. A gente tem a escova, mas é a letra E. E a gente tem a estrela, né? No nosso dialeto aqui pernambucano, a gente não chama estrela, não sei se tem algum país, né? É espelho, nem é escova, mas é a letra E que está se trabalhando. É só para dizer como é confuso, né? Para a criança também a gente dizer, escreva E de espelho, né? E de estrela, E de escova. E depois falar do I de igreja, mas enfim. É só uma observação para a gente ver também que às vezes a gente confunde a beça, né? Quando a gente propõe certas atividades para a criança. Pode passar. Aí a gente tem a clássica as atividades de encontro consonantal, o cachorrinho falando uau, A mais U, a coisa repetitiva, né? Então, au, 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 au. A gente já vê aí a letra cursiva. E aquele outro que é o A mais U, mais I, ui, ei, oi, ei. Aqueles clássicos encontros vocálicos, que também são muito comuns, muito presentes, tanto no livro didático como nessas apostilas e fichas avulsas. Pode passar. Pode passar. E a gente tem, então, as consoantes. Não, passou demais. A gente estava com aquele que tem o N, bem grandão. O N é anterior a esse. Esse, exatamente. Então, a ideia da coordenação motora, né, de colocar lantejoulas ou papelzinho crepom no N, e recortar em jornais ou revistas, palavras que iniciam com a letra N. Algo complicado, né, para a criança, porque ela vê aquele mundo de palavras, procurar qual é a letrinha N que inicia a palavra. É uma atividade que exige uma atenção e um trabalho muito mais perceptual e pouco trabalho mental, cognitivo de reflexão, né? Um trabalho muito mais perceptual, que não é desmerecendo esse trabalho, porque a criança também precisa, por exemplo, perceber as diferenças entre as letras, né? Que o B, por exemplo, maiúsculo, bastão, tem 2 barriguinhas e o P tem uma barriguinha só, que o N, se eu deitar ele, dependendo da rotação que eu fizer, ele pode virar um Z. Então, o trabalho perceptual é importante, mas é uma parte do trabalho, como a gente já discutiu isso antes aqui. Então, essa outra atividade da letra B, ela tenta dar um pouco mais se aproximar um pouco mais da criança, mas você vê que ela é bem carregada visualmente, isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui também. Então, tomar cuidado para não encher de muita coisa o papel, né? Porque fica desagradável, a gente sente nessa atividade assim, coisa demais, pelo menos eu sinto visualmente E aí, assim, um texto pouco interessante, né? B, ela está na borboleta, na barriga do bidu, tem na bola e na boneca e na bomba do bugu, né? Então, assim, uma coisa meio aquele texto cartilhado que você vê nitidamente que a preocupação não é com sentido, mas é com a letra B, né? E a gente tem, novamente, as vogais
E um pouco aquela história que eu falei do E de estrela, né? O E de estrela, era E de escova. Aqui a gente tem o O de osso, né? Então, o O é o de olho. Então, assim, parece que a perspectiva é muito mais pensando não no som da figura, mas em como ela se escreve. Só que para a criança ela não sabe escrever ainda, ela está ligada no som. Então, é uma coisa que mais confunde do que ajuda, do meu ponto de vista. E com a ajuda de um adulto, pesquise as letras do seu nome. Eita, caiu de novo. Caiu de novo, não foi? Será que eu... Pronto, voltou. Então, assim, esse terceiro é legal porque tenta, então, aproximar um pouco mais o terceiro, né, da criança, do nome dela, que é isso, uma das defesas que a gente faz, é o trabalho, aprender as letras a partir do nome das crianças, de nomes significativos para ela. Então, esse terceiro é quando há uma aproximação maior com essa ideia de que a gente pode se aproximar mais pelo nome da criança. Esse pode ser um caminho mais interessante. Finalmente, as famílias silábicas, como eu tinha dito, né, que é o carro-chefe quando a gente pensa nas fichas, é esse percurso que eu falei aqui. Aí chega nas famílias silábicas, a gente vê essa atividade da família do K, né, com Sé e o Si, Cucão, e visualmente também bastante carregada, e uma atividade que a criança tem que mecanicamente repetir o pedacinho K. Ela não tem nenhuma reflexão, ela não exige nenhuma reflexão da criança, porque ela simplesmente precisa colocar o C e o A, e repetir, sair repetindo, sem nenhuma possibilidade de refletir sobre o que ela está escrevendo, com palavras. Ora, esse mesmo K ele tem o som de Sé e Si, né? O C, né? Tem o som de Sé e Si também. E a gente vê na atividade do lado direito também a família aí do Vá, né? Presente o visual é bem melhor, né? Em termos visuais, a gente vê que é menos carregado, menos confuso para a criança, mas também ela vai ter que... Uma criança, para escrever, né, as famílias aí, talvez ela faça... dependendo se ela está no pré-silábico, né? Por exemplo, isso vai ser difícil para ela, porque ela não está entendendo absolutamente o que está posto. Se ela está no silábico, ela vai, de alguma maneira, querer talvez escrever para cada som que ela escuta, e ela vai achar que tem muita letra. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas a gente vê que são atividades que partem do princípio que a criança precisa se apropriar já na educação infantil, e dessa forma, das famílias silábicas. Algo que a gente não está fazendo a defesa desse tipo de concepção. A gente não está fazendo essa defesa. Vamos seguir, embora ela seja muito presente, tanto no setor público como no setor privado. Pode passar. Essa, finalmente, é outra ficha. Veja como a ficha pede coisas para a criança, né? Na letra cursiva, né? É como se fosse a ideia da escrita como um código, né? Que ela precisa somente associar o que ela vê com os sons que ela escuta, como se fosse simples assim. A gente não vai entrar nesse mérito mais, mas a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito assim para a criança. A criança precisa entender, né, esse sistema e tentar se apropriar de alguns princípios de forma gradual e reflexiva. Esse segundo quesito da ficha me chama muita atenção, que circule nas palavras as sílabas, né? Sé, Só, Su, Sa, Su. A gente vê que para a criança que está no início do processo, ela acha que duas letras sequer diz alguma coisa. Ela acha que tem que ter de 3 letras em diante. Então, a ideia da família silábica em si é uma ideia que já entra de encontro ao que ela pensa, porque é um pedaço que tem 2 letras só, e ela acha que 2 letras não se diz nada com 2 letras, a gente tem que escrever pelo menos 3. E aí eu tenho que pegar essas palavras mecanicamente, que eu não estou lendo, Simone, sabão, sola, e procurar o pedacinho que está posto ali em cima. Então, além do visual apertado, difícil, até de
de espaço, né? A gente não vê que é uma criança que não tem espaço, não faz sentido para ela, né? É um trabalho somente perceptual, é um trabalho de atenção e não um trabalho de reflexão, que é uma coisa que a gente tem o tempo todo falado da importância de que a criança pense sobre a língua escrita e não simplesmente memorize informações já prontas, que é o que essa ficha, a concepção que a gente vê nessa ficha aí. E, por fim, praticar a letra cursiva maiúscula, o Sa, Si, Sol, Su, né? Praticar uma letra difícil, que a gente também já discutiu aqui, né? A letra cursiva, a letra maiúscula, a letra minúscula. Veja quanta informação desnecessária, do nosso ponto de vista, está sendo dada à criança e o que é essencial, que é ela pensar sobre a língua escrita. Isso não está se oferecendo para ela em nenhuma das fichas que a gente mostrou até agora, né? Então, é muito importante a gente entender qual é a concepção de alfabetização que a gente está defendendo para a gente propor, então, fichas em direção a essa concepção. Essa é a primeira coisa. Podemos ir. Então, agora eu selecionei algumas fichas que elas parecem tentar dar um pouco mais de sentido à atividade proposta para a criança, mas ainda a gente vê que, embora haja essa tentativa, que a gente vê esse movimento de tentar dar mais sentido, a gente vê que são concepções que ainda estão baseadas nessa ideia de a escrita como um código que a criança vai memorizar de associações, um código de associações entre grafemas e fonemas. Então, eu selecionei algumas fichas nessa direção que vocês tinham mandado. A gente vê essa aqui da canoa, virou, né, trabalhando com cantigas populares, que já é uma coisa legal, porque você está trazendo uma cantiga, algo que provavelmente, imagino eu, tenha sido cantado com as crianças, seja uma cantiga que elas conheçam, que provavelmente já tenham brincado com essa cantiga, né? Mas a gente vê que, novamente, o trabalho que se propõe é a cópia da palavra canoa, né? Bom, se a ideia for tornar essa palavra estável, né, a palavra canoa, é uma possibilidade. Se for uma palavra que seja significativa para as crianças, eu não sei exatamente o contexto dessa atividade. Mas a gente tomar um certo cuidado, porque pela ficha em si, o que a gente vê é mais um trabalho de simples cópia da palavra, né? O que pode ser interessante se é uma palavra que é significativa para a criança, que ela tem interesse de copiar, de conhecer, que tem algum link com alguma vivência anterior. Se não tem link com alguma vivência anterior, fica mais uma palavra assim descontextualizada, né? Então, eu teria que saber mais sobre o que aconteceu antes para me posicionar melhor. Mas a gente já vê na atividade essa preocupação de trazer uma canção, né? de alguma maneira, aproximar mais a atividade do universo da criança. Pode passar a seguinte. Mesma coisa a gente diz com essa, né? Tem um poema de Cecília Meirelles, maravilhosa, mas a gente vê que o poema ele está aqui e aí vamos pintar de azul as letras B. Então, assim, é uma atividade puramente perceptual com o poema, né? E muito pouco adequada para um poema, mas novamente exigindo da criança um trabalho de atenção, né? Sair pintando o B que ela encontra de todo o poema, e que a gente não entende bem onde é que isso vai levar, e no sentido de que ela pode aprender o B do nome de Bernardo, que é o meu colega, né, de turma, na chamadinha, na hora que eu vou plantar uma muda de alguma coisa e eu vou botar o nome de quem trouxe a muda no vasinho, enfim, outras opções que ela tem, ou no cabide para pendurar a toalha, a bolsa, eu vou ver lá o nome das crianças. Então, ela tem condições de ver a letra B em outros espaços muito mais apropriados do que a letra B dentro de um poema isolada, né, solta ali dentro. Então, traz o poema, mas o que se pede é isso. A mesma coisa em relação a essa atividade, que a gente vê novamente os encontros vocálicos tentando associar com o significado, né, do ai, do oi e do au, mas a gente vê que está no encontro vocálico, que a ideia é essa, né? A ideia é dar uma associação para dar um pouco mais de sentido,
mas a gente está ainda em cima da ideia do encontro vocálico, que para a criança, 2 letras, também aquela mesma ideia da família silábica, a gente pode dizer em relação ao encontro vocálico, que são 2 letras, o que é que significa isso para a criança, né? Que está nesse início do processo e que acha que para escrever a gente precisa de mais letras. Depois tem procure e circule as letras do nome, que é mais interessante, né? E o número que é a sua idade, que também é mais interessante, né? Tá trazendo para a criança, para o seu nome. Então, a gente já vê esse movimento mais interessante do que as anteriores que eu mostrei. Então, acompanhando, gente. Vamos passar. Sim, sim. Vamos lá. Então, é possível fazer diferente do que eu estou mostrando, né? Porque até agora eu estou fazendo críticas, é possível fazer diferente, e a gente diz que sim, é possível fazer diferente, né? E o caderno de mediações pedagógicas foi pensando exatamente nessa diferença, né? O que é que a gente pode fazer de diferente. Então, vamos lá. O que é que a gente pode fazer de diferente? Então, a gente pode fazer diferente quando as fichas surgem a partir de livros de literatura, por exemplo, né? Esse é um exemplo. Era uma vez um gato xadrez, de Bia Vilela, eu acho que muitas de vocês conhecem, que é um livro que as crianças gostam muito. É um livro todo rimado. E aí a gente vê essa ficha do lado esquerdo. Era uma vez o gato xadrez, né? Com o nome do título do livro, de Bia Vilela. E a gente tem um trechozinho do livro. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou magrelo. Que as crianças provavelmente, né, já leram bastante esse livro, já memorizaram muitas passagens do livro. E aí a professora pergunta, a palavra amarelo rima com? Aí tem vez, comer e magrelo. Então era para a criança pintar a rima da palavra. Então, veja, uma atividade que pede uma coisinha, certo? Uma atividade inteira. A gente viu bem diferente daquelas atividades com milhões de coisas pedindo. E vocês vão entender por que não se pede tanto. Porque a ideia, quando a gente chegar mais na frente, é fazer as fichas numa situação de pequenos grupos, acompanhando as crianças, fazendo elas pensarem. Então, a ideia não é encher uma folha de papel com muitas atividades para a criança se ocupar sozinha dessas atividades. Ao contrário, a ideia é fazer a atividade no contato próximo com a criança. Então, por isso que as atividades não precisam ter um monte de coisas, porque elas precisam ter menos coisas para que a gente possa intervir mais e fazer a criança pensar, né? Que ler junto dela, qual é magrelo, onde é que está magrelo, qual é magrelo aqui, né? Como é que você sabe? É magrelo? Então vamos procurar. Magrelo é qual? Má, começa com má. O má de Mariana. É qual? Tá onde? Tá nessa primeira palavrinha aqui, onde está escrito vez, né? A gente não vai dizer onde está escrito. Está escrito aqui em comer. Enfim, vê se a criança associa a palavra que está escrita em cima com a palavra embaixo, que ela tem que responder, né? Amarelo rima com magrelo. A gente vê a seguinte também, ainda com esse mesmo livro, a professora fez várias fichas a partir desse livro. Exatamente, Magda, a importância da mediação. É isso que a gente vai bater na tecla. Por isso que a gente não quer atividade com lápis e papel para todo mundo fazendo ao mesmo tempo. A gente vai chegar lá quando eu for falar da questão da mediação. Então, era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Aí a professora pergunta, circule a palavra colorido na quadrinha. Então, ela pedia na quadrinha, né? Então, ela ia circular colorido ali. E depois ela perguntava, pinte a primeira letra desta palavra de verde. Pinte a última letra desta palavra de azul. Escreva, era no espaço, faltou ali abaixo, a letra que se repete. Então, ela vai trabalhando em cima da palavra colorido, né? E é uma proposta única, não tem 1000 quesitos, né? É isso aí, ficar em cima da palavra colorido. Primeira letra, última letra, quais são as letras que se repetem. Então, ela vai ver que o O se repete, o I se repete, e assim ela vai aprendendo o nome das letras de uma forma diferente daquela que a gente viu no início,
onde primeiro as vogais, depois os encontros vocálicos, depois as consoantes, depois as famílias silábicas e, finalmente, as palavras. Pode ir. Então, as fichas surgem não só de livros de literatura que encantam, né, as crianças e que elas gostam, mas as fichas também podem surgir a partir de um jogo que as crianças gostam e, a partir desse jogo, se propor fichas. Então, esse jogo é um jogo que as crianças do grupo 5 gostam muito, que é um jogo que chama Palavra Oculta, que é que você encontrar palavras dentro de palavras, que tem a ver com aquele texto que eu estava lendo na semana passada, aquele livro Achei, né, de Ângela Lago, que ela brinca, né? Se eu tirar o lom de lombriga, da palavra lombriga, fica o quê? Se eu tirar o pi de piolho, fica o quê? Então, a professora aproveita esse jogo, que é o jogo da palavra oculta, que as crianças já tinham brincado várias vezes, e propõe uma ficha. Vamos brincar com as palavras? Tá aí a ficha. Descubra a palavra escondida em cada palavra destacada. Observe as dicas. Então, a professora brinca com o jogo de uma outra forma. Sou uma grande estrela que brilha e ilumina a terra. Estou dentro da palavra girassol. Eu sou o... Que palavra é essa escondida que brilha e ilumina a terra? Então, ilumino as casas quando falta energia. Estou dentro da palavra fivela. Eu sou a... Para a criança, vela, né? Sou um instrumento musical de cordas. Estou dentro da palavra graviola. Eu sou a... viola. Sou um animal que nasce do ovo. Estou dentro da palavra sapato. Eu sou o... Que animal é esse, né? Pode ser a sapa e o pato, mas ele nasce do ovo. Quem será? Sou uma fruta saborosa. Estou dentro da palavra jacaré. Eu sou a... Pronto. Então, é uma ficha que foi surgida, que surgiu a partir de um jogo. Né? Um jogo que as crianças já conheciam, já estavam familiarizadas. Então, a professora fez novos desafios com as palavras. Tudo a ver com a consciência fonológica. Estão vendo aí, né? Pode passar. As fichas também podem surgir a partir de projetos vivenciados pelo grupo. Então, projetos didáticos vivenciados pelo grupo. Então, a gente tem aí uma ficha do projeto Circo. Então, era para as crianças escreverem os personagens do circo que elas estavam organizando. Então, quem ia ser o mágico, quem ia ser o palhaço, quem ia ser o malabarista. E a professora colocou 3 desenhos aí, né? Do mágico, do palhaço e do malabarista, e pediu para que elas escrevessem do jeito que soubessem. Né? A gente vê uma criança colocando, aparentemente, aí as letras, né? O Rafael Cavalcante. Rafael sabe escrever o nome dele de cor, ele já decorou, mas aparentemente ele está numa hipótese ainda pré-silábica de escrita, porque ele coloca letras aparentemente aleatoriamente para as palavras, né, para o nome dos personagens do circo. A gente vê do lado direito uma outra ficha de um projeto sobre dinossauros, e aí a professora pede para dar o comando, né? Você sabia que a palavra dinossauro significa lagartos terríveis? E aí ela diz, observe que nem todos são tão terríveis assim. Agora veja essa palavra. Aí ela bota o nome Diplodocus, né? Um dinossauro. Circule a letra inicial e a letra final. Na palavra Diplodocus apareceu letras do seu nome? Se tiver, pinte de amarelo. Então, novamente, ela está trabalhando com um tema. Dentro do tema, ela pega uma palavra e dentro dessa palavra ela faz uma proposta para trabalhar com a letra inicial, a letra final, qual é o nome da letra, se tem letra do meu nome, e assim a criança vai se apropriando do nome das letras, que é uma coisa importante no processo de alfabetização. Pode seguir. A gente também pode ver fichas que surgem focadas no nome das crianças. Então, o foco da ficha é o nome da criança, que a gente tem visto aqui, que é muito importante esse nome para a gente dar o pontapé inicial no processo de alfabetização, na educação infantil. Então, tem essa fichinha aí. Escreva o seu nome, pedindo para a criança escrever, com espaço razoável, né? Recorte de revistas, jornais, embalagens,
as letras para colar formando o seu nome. O espaço é um pouquinho pequeno, mas, enfim, eu acho que dependendo do tamanho da letra que ela encontrar, dá para fazer. Qual a letra, né? Qual a primeira letra do seu nome, qual a última letra do seu nome, para a criança escrever, quantas letras tem o seu nome. Então, novamente, o foco é o nome da criança, que é uma palavra altamente significativa, evidentemente, para ela. Depois tem uma outra aqui, que pede para a criança escrever o nome e observar o nome dela. E depois encontre nas fichas a sílaba inicial do seu nome. Então, em vez de ser a letra primeira, ou a última letra, agora essa ficha coloca as letras, as sílabas dos nomes, né? Imagino que tenha, sei lá, uma Mariana, uma Bruna, uma Iara, por aí vai. E ela coloca as sílabas iniciais do nome das crianças e pede para a criança encontrar a sua sílaba inicial. Então, veja que o trabalho é focado na sílaba, né, e não na letra, mas na sílaba do seu nome, o primeiro pedacinho do meu nome. E, por fim, nesta folha, escreva seu nome. Então, pede novamente para a criança escrever o nome dela. Eu não sei se aquele primeiro, talvez fosse a professora que escrevesse já o nome da criança, né? E embaixo ela pede para a criança escrever o próprio nome. Pode passar. Finalmente, as fichas também surgem, finalmente não, que ainda tem mais. Fichas também surgem a partir das parlendas, das quadrinhas, das canções, né, já memorizadas pelas crianças. Então, as fichas também podem surgir disso. Então, essa daqui é um exemplo. Lê a parlenda, que provavelmente já foi, né, a gente espera que já tenha sido brincada, dita, enfim, que a professora escolheu essa parlenda porque as crianças gostam mais, que tenha já uma relação com essa parlenda. Então, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Agora responda, viva tu, rima com que outro bicho? Então, aqui era do tatu. Viva o rabo do... Né? Então, viva eu, viva tu, viva o rabo do urubu, viva o rabo do timbu, seja lá o que for. Qual é o nome que a criança vai encontrar? E aí pede que ela desenhe a nova rima que ela criou. Então, uma atividade única, simples, ela vai ter que ler a parlenda e descobrir uma outra palavra que rime com viva tu. Uma outra, mais complexa, que a criança também já deve conhecer, né? A cantiga, já deve ter cantado, já deve provavelmente ter brincado muito com essa cantiga. Essa cantiga provavelmente já está num cartazinho na parede da sala do grupo 5, do grupo 4, ela já conhece. E aí a professora pede que ela escreva nas lacunas as palavras que faltam na cantiga, né? Que é aquela da borboletinha, está na cozinha fazendo chocolate para a vizinha. E aí, no segundo, ela pede as palavras que completam a cantiga, terminam com o mesmo som. E aí ela pede, né, borboletinha, cozinha e vizinha. Aí ela pede novas palavras, que a criança escreva novas palavras, espaçozinho meio apertadinho, mas eu acho que dá para escrever, que termine com esse inha. Né? Que outras palavras ela vai conseguir escrever? Então, é uma atividade muito legal. Agora, precisa da mediação da professora. Precisa a professora estar junto, né? Perguntando à criança, observando, enfim, fazendo com que ela pense. A gente também tem fichas mais específicas que podem surgir para o trabalho com determinado tópico que eu queira trabalhar. Por exemplo, análise fonológica. Então, a gente vê algumas fichas. A ficha da esquerda, eu acho ela visualmente meio complicada, porque tem a boca, quantos pedacinhos tem a palavra? Tem a boca para colocar o número, né? Então, sei lá, gato, quantos pedacinhos tem? Abelha, quantos pedacinhos tem? Macaco, queijo, banana. Então, assim, visualmente ela podia melhorar, mas a ideia é trabalhar com os segmentos sonoros, e ela também é interessante porque ela parte de um livro, do Sanduíche da Maricota, que é um livro bem legal e provavelmente são personagens do livro. Então, ela tem uma conexão aí com esse livro, que deve ser um livro conhecido das crianças. E a seguinte, que é visualmente mais tranquila para a criança, que é mais atraente, que é Pinte os desenhos que rimam com peão.
E é interessante porque tem o desenho e tem o nome, né? E a criança vai pouco a pouco percebendo que aquilo que ela escuta, o som parecido, também escreve parecido, né? Então eu digo peão e coração e balão e avião, e eu também escrevo o finalzinho parecido. Então o som que eu falo, ele tem um correspondente gráfico que é semelhante também, não, é idêntico, né? Entre as palavras. Pode passar. A gente tem mais 2 exemplos também. Aí no exemplo da esquerda, novamente, para a criança tem a palavra, tem o desenho, quantas letras tem e quantos pedacinhos ou sílabas tem. E aí desafia a criança com trem, né, para ver se ela vai dizer, às vezes, trem, né, ou pá, e aí ela vai dizer que tem 2 sílabas, né, 2 pedacinhos, que ela acha pouca letra. Mas, enfim, tudo isso você fazendo junto da criança, você vai perceber como ela está pensando e vai poder intervir e fazer com que ela reflita. Mais uma vez, Edna está colocando, a mediação faz toda a diferença. Absolutamente concordo, né? Exatamente. Por isso que não dá para fazer com 20 crianças fazendo a ficha ao mesmo tempo, porque a mediação se perde completamente. E é o que a gente vê na maior parte das vezes, e o que provavelmente vai acontecer com o livro didático, né? Porque a professora vai dizer, abram aí na página tal, todo mundo ao mesmo tempo fazendo, vai ter que dar conta do livro, porque o pai comprou ou porque a escola quer, né, adotou e quer que conclua, e os pais cobram. E aí vamos ter muita atividade com lápis e papel, pobre das crianças. Mais uma vez, outra atividade aí, procurar as figuras que terminam com som ão. E aí a professora colocou o pedacinho aí, ão, né, que podia não ter colocado, mas tudo bem, botou o pedacinho e as crianças vão tentar achar. Tá meio desenho, muito desenho, eu acho. A gente tem que tomar cuidado com esse visual também, mas a ideia é interessante, né? E está trabalhando com análise fonológica. Então, vocês viram aí essas 4 atividades para contar pedacinhos, para ver qual é o pedacinho com rima. A gente não teve som inicial, mas a gente está tendo rimas, que é também importante ser trabalhado com as crianças. Chamar a atenção para o som final. Pode passar. Então, eu tentei sintetizar um pouco os aspectos relativos à qualidade das fichas, né? Lembra que a gente está falando do eixo da qualidade. Então, eu coloquei aí uma síntese do que eu venho falando. O uso da letra bastão, né? No trato com as crianças. Então, se eu vou escrever uma cantiga, uma parlenda, se eu vou escrever uma palavra, se eu vou escrever o nome da criança. Então, o uso da letra bastão, a gente não vai esconder as outras letras do mundo, a gente não é para isso, mas a letra de trabalho, a letra que a gente espera que a criança se aproprie na educação infantil, é a letra bastão e não a letra cursiva. Eu não vou entrar mais nesse mérito, depois a gente pode voltar a discutir, mas a gente já discutiu um pouco sobre isso quando falou da psicogênese. Eu acho que houve essa discussão. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é o número de propostas de cada ficha. Então, não se preocupar com um monte de coisa. Não, a gente está focando numa coisa, são poucas coisas, porque a gente quer intervir. Então, a gente não vai fazer como aquela ficha do Sassi Sossu que eu mostrei a vocês. Tem 3 quesitos, tudo emendado, 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Além do conteúdo que a gente discorda, uma quantidade enorme de propostas numa ficha só, numa folha só. Cuidar dos aspectos gráficos, né? A impressão, a qualidade dos desenhos, né? Se está muito cheia, se está visualmente atraente, se as atividades fazem a criança pensar, né? O potencial reflexivo das fichas, e se a atividade se articula com as vivências das crianças, como a gente viu. É uma ficha que tem relação com o projeto que eu estou trabalhando, é uma ficha que tem relação com o livro que as crianças gostam, é uma ficha que tem relação com o jogo que ela faz. Veja que tudo isso é muito diferente das fichas que a gente apresentou no início e que eu coloquei como sendo o padrão mais comumente encontrado, infelizmente. Tanto no setor público quanto no privado, eu acho que eu posso dizer isso, que esse tipo de ficha das vogais, dos encontros vocálicos, das sílabas, é o carro-chefe, né? Acho que foi a Adriana até contou, eu acho que foi a Adriana que contou a história de crianças com 3 anos fazendo fichinha com lápis e papel, não foi a Adriana? Do hipopótamo, né? Foi a letra H. A família do H. A família do H, né? Família do H.
3 anos de idade, e o hipopótamo, né, para dar uma certa contextualização, mas assim, muito distante, né, da ideia de criança, certo? Então é importante que as propostas se articulem na medida do possível, né, com as vivências e interesses. Eu sei que aquela da consciência fonológica a gente viu ali, às vezes a gente quer fazer uma atividade que tem a ver com um tópico que a gente quer trabalhar, não tem nada demais, mas a gente tem que buscar outras fichas que tenham articulação com as vivências e interesses da criança, né, também, e que fazem mais sentido e têm mais significado para elas. Tudo bem, gente? Aí, posso continuar? Alguma pergunta? Pode passar. Ainda pensando na qualidade das fichas, mais uma coisinha que eu queria discutir com vocês. Muita atenção para as questões conceituais, os conceitos que estão implicados nos conteúdos tratados nas fichas. Aí, a importância de a gente ter o conhecimento teórico sobre os conceitos que a gente está tratando na ficha. As concepções e os conceitos que estão sendo trazidos ali naquela proposta da ficha. Pode passar. A gente viu aqui uma ficha que eu mostrei para vocês no encontro passado, né? É uma ficha que, conceitualmente, ela é um exemplo para não ser seguido, porque a gente não vai interpretar parlendas, porque são textos que não, em sua origem, um trava-língua, ele não é um texto para fazer uma interpretação, é um texto para brincar com a sonoridade das palavras. Então, esse trava-língua aí, além de ser difícil de dizer para uma criança de educação infantil, difícil de fazer sentido, e aí a proposta com esse trava-língua que é: quem apaca, caro compra, caro apaca, pagará. Eu tenho que ler bem devagar, senão eu não consigo. Então, quem apaca, caro compra, caro apaca, pagará. Então, pede que a criança interprete o trava-língua e interprete através de um desenho de uma paca comprando um carro, né, bem complicado, né? E depois escreva outras palavras que iniciem com a letra P, certo? Para poder dar alguma... Mas veja, foi uma ficha infeliz, né? Porque ela está conceitualmente inadequada, pedindo uma coisa que não é adequado se pedir para esse gênero textual. Pode passar. A outra é semelhante, é com uma parlenda bem legal, que corre cutia, que dá para você brincar com ela, aquela do lencinho, né? Corre cutia de noite e de dia, corre cipó na casa do avó, lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração, que é bem legal de brincar com as crianças. E depois de brincar e brincar e brincar, ela pode vir a ser feito um trabalho com ela, mas aí pergunta, quantas estrofes tem a parlenda acima? Uma pergunta totalmente sem sentido para uma criança, sobretudo da educação infantil, que não está nesse nível de estrutura, de poesia, de verso, de estrofe, o que é verso, o que é estrofe, para ela isso é bobagem. E depois faça desenhos representando cada estrofe. Então, a corre cutia da noite e de dia, corre cipó na casa de vó, quer dizer, fazer um desenho da cutia correndo. Cutia nem é um bicho tão fácil da gente ver. Então, assim, uma proposta sem pé nem cabeça para a criança, né? Uma outra proposta também conceitualmente ruim, porque a gente vê aí coisas difíceis, né? Primeiro, a criança tem que associar a letra minúscula, a letra maiúscula. Isso foi tirado de um livro adotado numa escola privada que eu conheço. E aí pede que a criança ligue o A minúsculo ao A maiúsculo e depois ao desenho que representa o A. Aí vem novamente aquela crítica que eu tenho feito, né? Você quer ensinar a vogal, aí você diz o A de anel, an, e não A, né? O U de umbigo, U de umbigo. Difícil, né? Bota uma uva, fica mais fácil. O E de espada. A gente não diz espada. A gente diz normalmente, e pelo menos em Recife, a gente diz espada com I. Mas aí a gente bota uma espada e quer que a criança associe o E a espada, embora a gente fale espada. E quer que a gente associe o O ao O de olho.
Então, complexo, né? Difícil conceitualmente, podia ter escolhido uns desenhos melhores, já que quer trabalhar com vogal dessa forma. A mesma coisa, essa atividade também não completamente, visualmente ela é meio, eu acho meio cheia, assim, eu acho que botaria bem menos atividades, mas é o mesmo caso aí de papagaio, né? Essa daí é o som inicial. A gente tem visto atividades com rimas, essa é interessante porque ela pega o som inicial. Mas aí tem esse deslize no papagaio, que papagaio seria panela, né? Então é pá, o som de pá, mas eu digo panela, eu não digo panela, eu não digo panela, eu digo panela, né? Porque a nasalização aí, o N, ele nasaliza a vogal A, então não é uma escolha muito feliz. A mesma coisa do bolo, né? Com bola, porque eu não digo bola, eu digo bolo, bo. Então era melhor escolher um desenho que tivesse começando com bo, por exemplo, boca, e não bola, que começa com bo. São questões conceituais que a gente precisa estar atento também, quando trabalha com consciência fonológica, né? Não vamos dificultar a vida da criança, porque a gente quer que ela preste atenção ao som, né? Ela não sabe a palavra escrita ainda, ela está prestando atenção ao som. Pode passar. Essa outra também me chamou a atenção, porque ela pede que pinte os desenhos que começam com o mesmo som do nome do desenho. Então, o nome do desenho aí é bicicleta, né? Bicicleta. Mas embaixo, você tem alguns desenhos que começam com bi, tipo bife, que é mais fácil para a criança perceber. A gente já discutiu isso no encontro passado, quando a gente discutiu sobre consciência fonológica. É mais fácil para a criança perceber a sílaba do que o fonema. Então, a gente tem o bigode, provavelmente, eu acho que é um desenho do bigode, ali na primeira linha, e o bi de bife. Mas o bola também é o b, né, o fonema de bicicleta. O bolo também. Então, só para prestar atenção que essa ficha, tanto a criança pode perceber o fonema, como ela pode perceber a sílaba, né? Para não ficar, vamos supor, a professora mais desavisada, achando que ela teria que marcar somente os sons bi, né? Mas ela poderia ter percebido o fonema. É até interessante essa atividade para ver se a criança está percebendo só o fonema, ou, aliás, a sílaba e o fonema, ou se ela só consegue perceber o fonema. Obrigada. Então, essa atividade, na verdade, ela é interessante nesse sentido, né? Agora, ver a professora ter consciência de que há uma complexidade diferente aí, né? Em relação ao tamanho do segmento sonoro que a criança percebe. Então, é interessante a professora ter essa consciência. Botão, por exemplo, ela pode não marcar botão, porque bicicleta e botão, para ela não percebeu que o som é parecido, porque ela está pensando na sílaba. Mas se ela estiver pensando no som do fonema, o B, ela vai ver que botão e bicicleta também tem o mesmo som, né? Mas é mais difícil dela perceber o fonema. Estão entendendo, né? Pode passar. Pronto, então a gente vai agora para a segunda etapa. Eu tinha falado que são dois elementos importantes. Se a gente concorda com a possibilidade de fichas na educação infantil, a gente tem que falar da qualidade da ficha e das possibilidades de inserção. Então, a gente vai discutir agora algumas coisas, algumas reflexões sobre esse tópico da inserção ou encaminhamentos das atividades. Então, eu trouxe a pesquisa de Girão, na verdade, é um pedacinho da pesquisa de Fernanda Girão, que é a autora do texto 5 do Caderno de Mediações, que eu citei no início do encontro, que eu achei interessante para a gente discutir essa questão aí das formas de inserção ou de encaminhamento das atividades. Fernanda observou um grupo 5 de uma escola pública do Recife e ela ficou lá 2 meses nessa escola, nessa sala, e nos 2 meses ela observou 32 jornadas, que a gente está chamando aí, eram 32 ou manhã ou tarde, no caso era uma sala do turno da tarde, que ela observava 32 jornadas. Dessas 32 jornadas que ela observou, em 12, que é mais ou menos 1/3 do tempo que ela ficou, as crianças realizaram em sala atividades com lápis e papel, certo? Atividades com lápis e papel relativas à linguagem escrita, tá? Porque a Fernanda estava querendo ver
a questão do trabalho com a linguagem escrita. Além dessas 12 atividades que ela fez, que foi mais ou menos um terço do tempo que Fernanda observou, ela também viu acontecer 2 atividades de um projeto da Prefeitura do Recife, que é um projeto que eles têm de mentes inovadoras, Mind Lab, e também tem um projeto de educação financeira, então tinham alguns cadernos do Mind Lab que as crianças tinham que fazer. E ela também viu que nesse período de 32 jornadas, houve 5 tarefas que foram para casa, que a professora encaminhou sobre outros campos de experiência, que não era a linguagem escrita, sobre outras questões que ela estava trabalhando com as crianças. Então, o que é que Fernanda observou? Além desse um terço, né, e dessas atividades todas, ela observou que as crianças esperavam muito para a professora organizar as coisas. Então, assim, era um tempo grande de espera, a professora separando as fichas, organizando o material, os lápis de cor, hidrocor, enfim, o material para a organização da tarefa levava um tempo grande e as crianças esperando. Fernanda também observou que as fichas pediam a escrita do cabeçalho, era um grupo 5. Então, eles tinham que copiar o nome da escola, o nome completo delas, o nome da turma, né, que era grupo 5, o nome da professora e a data. Então, o que é que acontecia? Muita confusão nesse momento, porque tinha crianças que já escreviam com mais facilidade, outras que demoravam muito, e como é muita coisa completamente, e a gente vai falar sobre isso, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, completamente desnecessária, irrelevante, gerava muita diferença no cumprimento da atividade e muito cansaço das crianças. E aí começava, antes mesmo da criança pensar no que a atividade estava propondo, ela já estava dizendo que a tarefa era difícil. Essa coisa é difícil. Muita criança se espreguiçando, muita criança cansada. Então, assim, só o cabeçalho já consumia a paciência dos meninos, né? E uma outra coisa que Fernanda observou que eu achei muito relevante é que nos dias em que tinha atividade com lápis e papel, nessas 12 jornadas, Fernanda anotou o tempo que se gastava para fazer aquela atividade. Então, considerando uma jornada de 4 horas, né, diárias, se gastava pouco mais de 1 hora com a atividade. Então, desses 12 dias, pouco mais de 1 hora era a criança fazendo ficha com lápis e papel, certo? A professora tinha uma turma, eu acho que tinha mais de 20 crianças, e ela colocava as crianças todas fazendo a atividade, em pequenos grupos, mas todas ao mesmo tempo. Então, a maior parte desse tempo, uma outra coisa que Fernanda observou, desse tempo de 1 hora e 8 minutos, era que eu achei bem interessante essa observação de Fernanda Girão, era com a distribuição de material e com a escrita do cabeçalho. Então, a atividade em si mesmo era um tempo bem menor que a criança gastava do que o que ela gastava esperando para começar e fazendo a escrita do cabeçalho, certo? Isso é muito interessante você ver o quanto é um tempo pouco produtivo, né? Porque você gasta 1 hora e 8 minutos na ficha e a maior parte do tempo é copiando um cabeçalho e não refletindo sobre o que a ficha está propondo, certo? Ou então esperando uma criança acabar, porque aí como era em grupo grande, todo mundo tinha que acabar o cabeçalho para poder começar, certo? Então espera todo mundo acabar. Então gerava muito estresse das crianças e da professora, consequentemente, também. Pode passar. Então, questões importantes a partir dos dados de Girão, né? A pesquisa de Girão é sobre as práticas de linguagem escrita na educação infantil e ela fez esse recorte, né, no texto que a gente escreveu juntas, o do caderno de mediações. Então, qual seria o significado de copiar um cabeçalho para as crianças? Gente, a gente tem que banir isso. Isso existe, né? Isso existe. Essa prática não é uma prática isolada, de escrita do cabeçalho na educação infantil. Aliás, cabeçalho até no ensino fundamental é uma coisa para se discutir, porque às vezes também no início se perde muito tempo e assim, qual é o sentido de eu estar escrevendo o nome da escola, o nome da professora, o meu nome completo e a data? Crianças né, que não estão alfabetizadas, que estão ainda nesse processo, para que escrever o nome completo na ficha? Escreve primeiro o nome para saber de quem é a ficha, né? Ou se o nome for igual.
aí sim escreve o segundo nome para poder saber quem é. Né? Então, assim, em que medida as atividades com lápis e papel estão dialogando com as necessidades das crianças pequenas? Né? A gente passar 1 hora e 8 minutos com a ficha de lápis e papel. É produtivo isso? Então, veja, apesar da boa qualidade das fichas propostas, que isso é uma análise que Fernanda faz, a professora tinha muito boas propostas nas fichas e tinha uma capacidade enorme de intervir, ela era muito boa quando chegava junto da criança e fazia a criança pensar. O resultado geral era pouco produtivo, porque era mais estresse e nenhum prazer. Né? Então, assim, a professora tinha uma boa ficha, pode passar, que é a conclusão. Né? A professora tem uma boa ficha, ela tem capacidade de intervenção muito boa, era uma excelente professora, não é uma excelente professora, mas mesmo quando a ficha tem qualidade e a professora sabe intervir, ela tem propriedade para intervir, é preciso pensar sobre certos aspectos relacionados à mediação, certo? E ao encaminhamento dado pela professora, que eu engoli aí, para esse tipo de proposta, tá? Então, dado pela professora. Então, não é só a qualidade da ficha, né? Não é só a capacidade e a possibilidade da professora intervir, mas é como ela vai organizar isso para ser produtivo, né? E ser prazeroso e trazer realmente uma contribuição para as crianças. E não ser simplesmente algo para matar o tempo. Pode passar. Uma boa opção de encaminhamento, né? Aí eu estou dando uma alternativa. É o trabalho em pequenos grupos que a gente vê nessa foto, na sala da professora Sandra Vasconcelos, que está, inclusive, no livro, no caderno de mediações. Sandra, assim como outras professoras que eu já vi atuando, ela coloca as crianças em pequenos grupos, quando ela quer fazer alguma ficha, coloca 3 crianças, como a gente vê aí, juntinho dela, né? 3 crianças que ela senta junto, e as demais crianças ela coloca jogos, atividades em cima da mesa, blocos de construção, enfim, ela coloca outras propostas e ela fica na mesinha com aquelas 3 crianças. Isso significa, gente, que ela vai demorar muito tempo para fazer uma ficha, porque ela tem 20 crianças ou mais. Mas a gente parte do princípio, vocês vão ver aí, que menos é mais. A gente prefere fazer menos e ela intervir, sentar junto, olhar o que as crianças estão fazendo, do que ela colocar as crianças todas sentadas ao mesmo tempo e distribuir a ficha ou o livro, ou seja lá o que for, com lápis e papel e pedir para as crianças fazerem. Então, a gente acha que essa opção de atividades diversificadas em pequenos grupos, com acompanhamento próximo da professora em um dos grupos, é um encaminhamento possível. E o que a gente tem visto é que o que dá mais resultado é essa opção. Né? Vamos indo. Não acho também que faz sentido reproduzir modelos de certo ou errado, ou elogios genéricos, que é uma coisa também do encaminhamento, que a gente precisa pensar. Né? Essa coisa de bota o certo, né? Ou carimba. Eu acho isso bobagem, eu acho que isso não... Às vezes a criança tem que vir, né? Como antigamente, vem no birô da professora para trazer a ficha que foi para casa. Enfim, as crianças ficam fazendo lá e as crianças indo para lá e para cá para mostrar... E a gente vê nessa ficha aí, né, incompleto, a professora bota que está incompleto. Então, assim, ou positivo ou negativo, eu acho que não é por aí. Eu acho que isso é uma reprodução de um modelo que eu acho que não faz muito sentido, mas a gente vê muito, desde a educação infantil. Pode passar. E quando a gente pensa nas tarefas de casa, a gente pensa também na retomada dessas tarefas de casa. Se a gente opta... passei por isso agora, Lu, com a professora do meu neto. Eu acho que é a questão do certo ou errado, né? Depois você comenta, então. Do certo ou errado, dos elogios, que a criança sente, né? Que botou no meu porque não botou no teu, né? Ah, botou que você é demais, não botou no meu que eu sou demais, então eu sou de menos, enfim. Eu acho que é uma bobagem isso. Eu acho que pode evitar, sabe? Eu acho que a gente não precisa copiar coisas que não fazem muito sentido. A gente copia o que é bom. Então, a opção pela retomada coletiva das tarefas de casa, então essa ideia de vai mostrar de um em um, se perde um tempo enorme, né, com isso. Sandra, mais uma vez, aí está nesse momento de retomada.
ela vai abrindo as pastas que foram com a ficha para casa e ela vai comentando assim, de um por um, fazendo comentários. Se gostou de fazer a tarefa, por que tu gostasse? Não gostasse não, por que tu não gostasse? O que é que tu não gostasse de fazer? Né? As crianças vão respondendo, ela vai conversando sobre o que as crianças dizem, vai fazendo conexões entre o que as crianças falam uma com as outras. Então, se uma criança disse a mesma coisa na tarefa que outra, né? Vamos supor que a tarefa seja, sei lá, uma lista de brincadeiras que seus pais brincavam quando eram crianças. Aí uma disse que brincava de academia ou de peão, aí outro pai, outra mãe de outra criança também disse que brincava de peão ou academia. Ela dizia, eita, fulana também disse, a mãe de Adriana brincava de peão, o pai de Marcos também brincava. Então, ela fazia conexões, ela conversava, na verdade, né, com as atividades, de modo rápido também, porque é um monte de criança, mas ela ia abrindo e valorizando cada uma, porque todas queriam que mostrasse sua tarefa para o grupo. Né? Então, era assim que ela retomava as tarefas de casa. E ela ia vendo um pouco o que é que tinha vindo e mostrando para as crianças. Eu acho mais produtivo do que aquela ideia de senta e as crianças vão junto, como a gente também vê acontecer na educação infantil. A professora sentada e as crianças mostrando tarefa por tarefa, se levantando para mostrar qual é a tarefa que foi levada para casa. Pode passar. Então, estou indo para as considerações finais. O que é que eu estou dizendo aí? As fichas são apenas mais um recurso e não devem ser o principal recurso do trabalho pedagógico na educação infantil. Infelizmente, como eu coloquei no início, a gente vê que as fichas são o carro-chefe, né? E a gente já viu aqui o perigo que elas virem o carro-chefe, né? E o perigo dos livros didáticos, e por isso eles às vezes são bem-vindos, né? Pelas professoras, que infelizmente acreditam que resolveu o problema com o livro, porque agora as crianças vão ter acesso, assim como as crianças da escola privada, a um livro didático e que, portanto, elas vão aprender mais porque estão com muita tarefa para fazer, né? Então, a gente vai por outro caminho, outra concepção de educação infantil, outra ideia do que é importante para a criança nesse período. Então, a gente entende que menos é mais, como eu disse aí, né? Isso a gente está falando, gente, de fichas com linguagem escrita. E normalmente não é só a ficha de linguagem escrita que aparece. Vem a ficha da matemática, vem a ficha de outros tópicos que a criança está desenvolvendo, né, ligados à natureza. Então, assim, ou a outras festividades, datas comemorativas e por aí vai. Então, é muita atividade escrita que a criança às vezes faz. Eu sei que há rotinas que muitas vezes a criança, no primeiro horário, ela de segunda a sexta, vai fazendo atividade escrita o primeiro horário todinho, e o segundo horário ela brinca mais livremente, mas ela tem ficha todo dia. Isso é muito comum na educação infantil, principalmente nos grupos 4 e 5. Então, a gente está negando esse encaminhamento, mas a gente está dizendo que a gente pode sim fazer fichas de boa qualidade, mas com essa ideia de que menos é mais. Então, sempre que possível, as atividades devem estar articuladas a situações que estão sendo vivenciadas pelo grupo. A gente já falou sobre isso aqui. Dessa forma, as fichas assumem um sentido claro para as crianças, já que dialogam com o que elas estão vivendo. Então, é muito importante, né, que essas fichas dialoguem com as vivências das crianças, que não seja uma coisa que caiu assim de paraquedas. Uma outra coisa que vocês já captaram durante a minha exposição aqui, é que organizar as crianças em pequenos grupos permite a essencial intervenção da professora durante a realização da tarefa, né, ou da ficha. Então, para a gente, essa intervenção é essencial. Então, a gente tem que qualificar essa intervenção e dar a possibilidade que essa intervenção ocorra. E até o momento, eu acho que a proposta de pequenos grupos é a que viabiliza esse tipo de intervenção mais próxima da professora. Pode passar.
O uso do livro didático e apostila tende a trazer um impacto negativo. Aliás, desculpa, eu comecei a ler embaixo, me distraí, que eu estava lendo os comentários de vocês, minha gente. Peraí. Minimizar o tempo em que as crianças ficam sentadas, realizando as atividades com lápis e papel, mostra que estamos respeitando sua necessidade de movimento. Isso inclui tanto o tempo de espera para iniciar a atividade, como o tempo de espera quando finalizam e precisam aguardar os colegas concluírem. Então, gente, isso é um fardo, né? A criança, assim, termina, mas ela tem que esperar todo mundo terminar para poder ela começar uma outra coisa, e aí ela não tem nada para fazer, ela fica esperando, enfim, é muito pouco produtivo esse tipo de encaminhamento, né? E, então, esse tempo de espera, esse tempo sentada, a gente tem que minimizar isso na educação infantil. Repito, concordar com a proposta de fichas com lápis e papel na educação infantil não significa concordar com a adoção de livros didáticos, isso eu já disse, né? Estou dizendo de novo para ficar bem marcado. O uso do livro didático e apostilas tende a trazer um impacto negativo na rotina das crianças, a gente já sabe por quê, né? Porque ela vai ficar mais tempo sentada, fazendo atividades com lápis e papel, além de implicar um alto investimento financeiro, né? Que não consideramos relevante. Investimento financeiro das famílias, quando é na instituição privada, comprando aquele bando de livro, né? E investimento do país, né? do Ministério da Educação, comprando livro quando a gente tem falta de livro de literatura, quando a gente tem falta de brinquedo, quando a gente tem falta de tinta, quando a gente tem falta de papel grande, quando a gente tem falta de tantas coisas mais relevantes, a gente coloca o investimento num livro didático. Então, realmente é uma visão muito, muito distante do que a criança precisa nesse momento, né? Livro didático ela não precisa. Com certeza ela não precisa. Pode passar. Por fim, um lembrete final. Eita, ficou meio esquisito isso. Por fim, um lembrete final. Meio redundante. O que nos dizem as crianças quando participam das atividades com lápis e papel? Né? Então, essa é a grande questão. A gente olhar para as crianças e perceber o que elas estão dizendo para a gente quando estão fazendo atividades com lápis e papel. Elas estão interessadas, né? Elas estão curiosas, elas estão animadas, ou elas demonstram com o corpo e com palavras que estão cansadas, entediadas. Então, esse termômetro é essencial para a gente perceber se essa atividade está atingindo, né, o objetivo ou não, ou se está se afastando e fazendo com que a criança tenha uma relação desprazerosa com a linguagem escrita, que é tudo que a gente não quer nessa fase. Aliás, em fase nenhuma, mas sobretudo nessa que é a porta de entrada da criança na escola, é a porta de entrada no trabalho com a linguagem escrita. A gente não quer que ela se afaste desse objeto. E se a gente coloca a criança sentada, fazendo ficha chata, repetitiva, mecânica, que ela não pensa, que ela não entende para que aquilo, ela certamente não vai se aproximar da linguagem escrita, com toda certeza. Ela vai se afastar até mesmo da escola, né? Porque isso tem um impacto não só na relação dela com a linguagem escrita, mas na relação com a própria escola, que vira esse lugar chato, que me obriga a ficar sentado fazendo coisa que me frustra e que às vezes eu não sei fazer, não quero fazer e eu não vejo para que fazer. Pode passar. Então, eu vou, na despedida aí, eu trouxe esse poema que eu achei bem bonito, de essas palavras de Fernando Sabino. A gente vai ter um tempo para discussão, mas eu vou ler para a gente já deixar aqui para vocês essa mensagem desse tempinho que eu passei com vocês, que eu achei bem bonito esse poema, não sei se vocês conhecem, né, essas palavras de Fernando Sabino. Depois de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Pronto, gente. Acabei. Está quase sextando. Ainda não está sextando, está quase. São as referências aí.
mas a gente tem um tempo para vocês perguntarem ou comentarem ou tirarem dúvidas. Eu fiquei com medo de pedir para vocês falarem durante, por conta do horário da gente, mas a gente tem um tempo ainda e tem o próximo encontro. Gostaram da poesia, né? Quem não conhecia, conheceu. Pronto, gente. Vamos lá? A Adriana quer falar alguma coisa? Eu vou falar, né? Eu vou falar. Primeiro, eu acho que foi uma tarde fantástica, né? Maravilhosa, porque é uma relação direta com a prática, né? É a gente pensar sobre a prática. Então, a gente sabe que todas nós já fizemos muito, né? De um pouco, de tantas coisas, né? Você falando e eu pensando, né? Nos cabeçalhos, enfim, assim. Quem nunca mandou copiar um cabeçalho, né? Assim, então, assim, tem umas coisas que eu acho que é importantíssimo uma reflexão sobre isso, né? E que hoje a gente conseguiu, acho que, fechar muito bem, porque a gente viu, de fato, a prática e pensar sobre ela, porque é o mais difícil, né? Eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil, porque a gente... Ou a gente não tem, a gente não leu ainda sobre a concepção de criança, de educação infantil, né? Questão de ensinar e aprender, que não é o caso desse grupo aqui, né? Então, ou então, quando a gente está estudando, é difícil de fazer essa relação, né? A gente tem que parar muito para ver e pensar, né, sobre a ficha, para não achar que está contextualizando, né, a família do H, que a gente não sabe nem o som dela, porque ninguém sabe se é rou ou se é o. Como, né? Ninguém sabe. Totalmente fora, né? Esse exemplo é ótimo, Adriana. Esse exemplo... Quer dizer, é triste, mas é ótimo. Ótimo. É triste quando a gente pensa nas crianças. E eu vou dizer a você, isso foi em 2017, eu me lembro perfeitamente, e eu entrei na secretaria, na gestão de educação infantil, em 2016. Isso foi no início de 2017. Né? Eu não lembro da minha equipe, quem estava comigo, eu realmente não me lembro mais, mas eu acredito que Sandra, que hoje não está presente, meu pai fez uma cirurgia agora, mas está bem, graças a Deus. Ela estava, eu acredito que eu acho que ela estava comigo, não sei, eu não lembro. Mas assim... Eu estava na equipe, mas no dia da visita eu não estava não, foi Sandra mesmo. Foi Sandra, eu acho, não foi que estava comigo. Foi. Então assim, é muito complicado a gente entender. Eu acho que fazendo a relação com esses exemplos, Carol, foi muito, muito interessante. Então, assim, a primeira coisa, eu acho que passar esse tempo, né, com você foi muito fantástico. Eu ainda tive, né, o privilégio de muitas conversas com você. Eu ainda ganhei bônus. Eu tive bônus, minha gente, bônus de muitas conversas, assim, que, né, antes e depois dos nossos encontros. Então, eu tive né, esse presente maravilhoso. E aí, Carol, eu acho que realmente foi muito bom, foi muito pertinente, foi maravilhoso a troca e tudo. Acho que a forma com que você abordou, né, a forma de conversar, de expor, e acho que essa sua relação com a prática, né, de estar dentro da escola, né, lá lá no CEMEI, lá da universidade, eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Então, assim, você tem uma parte da sua carga horária, podendo direcionar ali, né? Quando eu sair, quando eu tiver que... Eu sou da prefeitura, viu, de Recife. Eu sou da prefeitura de Recife também. Ah, você é, originalmente? Eu sou também, E eu tô emprestada ao Estado, né? Desde 2016. Eu sou do não Estado. sabia, não. Sou. Né? Eu tava dizendo um dia desses, o dia que Ana Selva que sair, que a gente sair tudinho. Paulo Rosa. Eu quero o Paulo Rosa. Eu também quero, viu? Eu também quero. Então, a Mica também. A Mica também é da prefeitura. Eu digo que eu quero ir para lá, porque eu acho que realmente, primeiro que lá é um sonho, né? Elas trabalham um horário e estudam no outro. Isso aí é o que deveria ser. Né? É o que faz a diferença, né? Então, pronto. Eu queria agradecer muito. Ainda tem um próximo encontro, né? Lógico. Mas dizer que a gente não vai lhe deixar, não, viu? De vez em quando a gente aperreia. Pode aperrear. Tá certo? E aí, Adri, posso falar? Pode sim. Não, eu queria só deixar as meninas fazerem as perguntas, Carol, mas assim, dizer para você que eu acho que uma grande contribuição, né, que você trouxe também, né,
a gente começar a pensar bem diferente sobre essa criança, né? Eu acho que esse é um grande esforço que a gente tem construído coletivamente. O currículo de educação infantil, né, Adriana, ele já traz, né, essa ideia dessa criança, né, como protagonista mesmo do seu desenvolvimento, do seu processo, né, e que o professor tem que funcionar ali mesmo na mediação. E às vezes a gente sabe que isso, Carol, na teoria é muito lindo, mas na prática a gente não encontra, né? Total. Aí, O que a gente está propondo, né? O que a gente propõe naquele caderno de mediações não é fácil. É uma mudança radical, né? Acho que as meninas aí podem falar, né? É uma mudança de concepção mesmo, plena, né? exatamente, completa, exatamente. É difícil. Mas aí eu acho que na hora que você traz também os exemplos de Sandra, vou nomear a Sandra porque é a professora Sandra, né? Os exemplos discutidos e trabalhados e desenvolvidos, as experiências significativas na creche Paulo Rosas, isso mostra para a gente que é possível, entendeu? Acho que é isso que eu queria que as meninas aí, todas as nossas garotas e garotos das equipes do EA e do estado inteiro, trabalhassem com essa ideia, né? De que, de fato, aquilo que a gente vê tão discutido teoricamente como a garantia dos direitos, né, para essas crianças, da aprendizagem, de se pensar essa criança nesse cenário diferente, né? Ele é possível, porque está aí os exemplos, né, trazidos pelo caderno de mediações e pelas reflexões que você apontou nesses 4 encontros. Então, para mim, assim, dizer que eu acho que isso é um grande ganho, né, para todo o grupo, porque a gente vê que é possível da gente fazer, né, e que é possível a gente também contribuir com reflexão no Exatamente. E não é coisa do outro mundo, né? Não é coisa de outro mundo, é uma coisa que é possível. Com as crianças também, quando elas gostam, fica tudo mais fácil, Vão-se embora, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, dá um trabalho que você tem que criar a ficha, você tem que imaginar, elaborar, mas na hora surte muito mais efeito, né? O trabalho. Você tem muito mais prazer fazendo. E as crianças também. Pois é. Muito obrigada. Vou deixar que as meninas agora possam fazer as perguntas, se quiser, mas muito obrigada de coração mesmo pela aprendizagem. Obrigada também pela confiança. Que você nos proporcionou nesses 4 encontros, né? Obrigada pela confiança. E aí, meninas, meninos, tem alguma pergunta? Nosso representante. Depois eu quero falar também. Certo. Professora, assim... Diga. Na verdade, acho que não é nem para a senhora, acho que é mais para o pessoal da secretaria que está administrando, certo? Certo. Haverá alguma certificação desses encontros virtuais? Essa é a minha primeira pergunta. 2, ou a Adriana Toledo, quando esse mundo voltar, Adriana de Toledo, né? Oi, quando meu amor, de Toledo. Voltar à normalidade, né? Vamos fazer um intercâmbio para a gente conhecer a Paulo Rosa, porque eu sou do sertão. Massa! Ótimo, Paulo. A gente recebe muita gente lá, toda hora. É possível, Paulo? É possível, sim. A Adriana organiza. Ótimo. A gente organiza. E 3, assim, obrigado. Ótima ideia, Paulo. A gente já tinha, Cláudia, lembra, conversado sobre isso. E aí, exatamente. A gente... Não foi, Cláudia? Eu ia dizer para ele que a resposta dele, eu nem tinha pensado na certificação, mas não se preocupe não, que também o certificado não. A gente pode dar, não tem problema nenhum. Vocês tiveram 8 horas de formação com cada uma delas, a gente pode realmente tornar isso o certificado do programa, não tem problema algum, certo? E segundo, Paulo, já era uma ideia que a gente realmente tinha pensado numa perspectiva de fazer exatamente essa troca de experiências. Umas visitas, né? Exatamente. E aí falar com Carol, falar logicamente... Tranquilo, a gente recebe muita gente lá. Para ver essa possibilidade da troca. Então, com certeza... É só organizar o dia para a gente receber e é tranquilo. E dizer para Paulo que bom que ele está aqui, porque realmente ele assumiu, né, a coisa na engrenagem novamente, né? Ele já era, mas assim, ele passou um tempo ausente, tinha outra coordenadora, mas precisou se afastar. E aí ele assumiu assim, na engrenagem, né? Mas está aqui, vibrando, dando conta, isso aqui é importante. Viu, Paulo? Obrigado. Obrigado, viu? Valeu. I love you, Paulo. Sintam-se abraçadas de longe. Mica quer falar, ou é Mica ou é Edna? Alguém quer falar? É Mica. Mica pediu. Minha, bem rapidinho. Quando o Carol estava apresentando as atividades, me veio à mente uma situação que ocorre muito e não é nada
de 4 anos atrás, 5 anos atrás. É algo que ainda acontece e é atual. A gente que está nas escolas, né, comumente a gente recebe visitas de representantes vendendo algumas coleções. Muito. O pessoal da educação infantil, que elas compram daquelas Tindolelê, não vou nem dizer os outros nomes, e que tá ali. Inclusive, algumas atividades que você apresentou lá foram exatamente retiradas dessas coleções que eu estou falando. E aí é o que preocupa muito a gente saber que isso ainda está muito presente, né, nas práticas pedagógicas das professoras. E, em segundo ponto, agradecer, né? Eu acho que eu fui um dos meus comentários no nosso primeiro encontro. Eu coloquei lá, por favor, compartilhe as experiências do CEMEI Paulo Rosas, né? E aí eu me senti contemplada durante todos esses nossos encontros. Sou de creche em Recife e a gente se espelha muito no trabalho que vocês fazem, né, lá. E aí eu me senti bastante contemplada, Carol. Muito feliz por esses nossos encontros. Obrigada mesmo. Obrigada também, Mica, pelas contribuições. Você estava sempre comentando, perguntando uma coisa, né? Foi ótimo. É do Edumatec, Carol, lá. Ela estava fazendo doutorado, Mica, lá. Tá. Fui para matemática, né? Ela foi para matemática. Quem é teu orientador, Mica, orientadora? Tô com Ruth. Ah, Ruth, maravilhosa. Ótimo. Tá, já tô me despedindo, falta pouco. Ótimo. Alguém mais, gente? Deu certinho, não foi, Helder, o tempo? E aí, alguém mais? Eu, professora, Elisiária. Oi, Elisiária. Primeiramente, agradecer, né, por todos esses momentos realmente maravilhosos. Vai nos ajudar bastante nessas reflexões, nas intervenções, quando estivermos com as visitas aos municípios, né? Sabemos que realmente eles são carentes dessas informações e dessas reflexões mesmo, né? E que é importante, né, cada vez mais a gente ir se apropriando e chegando junto deles, né? Apoiar, estar junto, para que realmente essa mudança... Né? Porque é mudança para a gente também, né? É uma mudança realmente aí de postura, né, professora? Exatamente. Como a Adriana falou, né? Quem já não mandou escrever um cabeçalho? Pois é, né? Quantos de nós, né, já fizemos coisas e nunca que hoje se a gente questionou. né? E que assim, vai vendo e assim, hoje não faria mais, né? Não faria mais, né? Mas é importante, eu acho que o estar junto do município, estar junto dos coordenadores, dos formadores, para que eles comecem também a perceber e se estar junto, já que eles têm esse contato direto lá com o professor, né, no município. Porque, de alguma forma, a gente vai estar ao mesmo tempo em todos os lugares, nem em todo momento, né? E como esses formadores e coordenadores estão lá realmente, contato mais direto, isso vai ser muito importante para que a gente comece realmente a ver essas mudanças acontecerem, né? Isso. Mas muito obrigada. E já estou aqui, me candidatando à visita aí à creche. Obrigada, Adriana. É só organizar os grupos e a gente organizar direitinho com a Adriana, não tem problema nenhum, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. As meninas gostam de receber. E aí, gente? Eu, Adri. Eu quem? Marcilene. Oi, Marci. Oi, amor. Oi. Eu só estava lembrando aqui, nessas considerações, quando a gente está estudando lá na secretaria, o quanto a gente queria ter um curso de extensão ou ter uma especialização. Lembra como a gente conversava isso? Eu me sinto contemplada. Esse curso foi um curso para mim, viu, professora? Eu estou, assim, apaixonada. Eu estou buscando muito ler sobre isso, porque me interessa muito. Eu gosto muito do que faço. Eu senti a falta de mais essa fundamentação, dessa apropriação. Eu me senti, eu me senti contemplada. Eu gostaria muito de agradecer e dizer que foi uma honra
trabalhar com a senhora. Obrigada. Foi um privilégio mesmo. Muito obrigada e estendo os meus agradecimentos à Adri e à professora Cláudia por essa ideia maravilhosa. Obrigada. Fico feliz que tenha sido produtivo, né? Porque afinal é uma sexta-feira de tarde, né? Mas se fosse ruim, ia ser muito ruim, né? Ia ser ruim demais, porque sexta-feira de tarde ninguém merece. Ninguém merece. E Ninguém ainda merece. assim, não. Mas valeu, foi muito bom, né? Eu acho que, sendo um pouco de poliana, né? Eu acho que esse momento, ele está muito difícil, mas ele também está trazendo muitas possibilidades. Talvez a gente não tivesse ainda conseguido fazer de uma forma presencial tão tranquilamente, né? Verdade. E agora a gente conseguiu. Então, assim, eu acho que tem vários ganhos aí. E um deles, eu acho que são os nossos estudos, né? Leila está dizendo aqui que sextamos muito bem, Leila está dizendo. Leila é dos anos iniciais, né? Está participando desde o início. Sextamos de forma muito boa. E realmente, graças a Deus, foi muito bom mesmo. Pronto. E a gente tem mais uma sexta, né, Leila? A sexta que vem, então, para a gente fazer um encontro comigo e Thelma, né, e vocês, para a gente conversar ainda um papo pedagógico. Né? Ô, Adri. Diga, amor. A gente podia organizar na sexta um café, não era tipo um happy hour? Podia. Era. Cada um com sua xícara e sua garrafa de café. Café filosófico, Carol. Combinadíssimo. Tá bom. Eu tô aqui com água. A próxima eu trago uma canequinha aqui. Café, água e uns biscoitinhos, né, Paulo? A minha tá até chique hoje. Eu botei até Acho válido. É a compra, né? O desfecho, né? A compra. Boa ideia. Gostei. Ideia aceita. Quem não trouxer café, fica de recuperação, viu? Meu Deus. Ainda bem que eu amo café. Eu também amo. Eu amo também. Amo. Eita, um Então, vamos pãozinho lá, quente gente. de floresta. Eita, com manteiga. Ia bem. Adri, e você, Carol e Thelma já tinham encaminhado o que é que vai ser do próximo, né? Thelma já explicou às meninas a metodologia do próximo encontro, porque tem as perguntas, não é isso? Isso. Só para Fazem as confirmar. perguntas, mandam para a gente até quarta-feira da semana que vem e a gente conversa a partir das perguntas e de outras, né, que surgirem. Pode ser que surjam também no momento. Pronto, então todo mundo lembrado disso, que é importante, para que a gente faça um fechamento bem dinâmico, como tem sido esses dias. Então, eu estou querendo relembrar também a todos essa questão das perguntas, tá certo, minha gente? Que aí a gente fecha com chave mais do que de ouro. Tá bom, meninas. Fechadíssimo. Então, tá, né? Carol, Sextou muito obrigada agora. de novo, Tchau. querida. Agora sextou, viu? Sextou agora. Beijo, galera. Beijo! Eu mando o TikTok. Bom fim de semana. Beijo. Bem, tudo de bom. Bom final de semana para todos. Obrigada, Beijos. gente. Obrigada também. Tchau, gente. Bom final de semana. Beijo em todos. Beijo. Tchau, beijo. Yeah.